Olá, tudo bom? Hoje separei para você uma lista com 7 alimentos para você evitar consumir se você tem pressão alta. A gente sabe que os alimentos alteram muito a nossa pressão no dia a dia e quando a gente muda a alimentação, a gente consegue ter ótimos resultados. Eu vou te falar quais são os alimentos que você deve evitar ao máximo consumir para ter o melhor controle da sua pressão do sangue. Você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre esses alimentos que você deve eliminar o máximo possível da sua rotina. Eu sei que às vezes é difícil cortar da alimentação, mas se você reduzir o máximo que você conseguir, você vai ver uma grande melhora no controle da sua pressão arterial. Se você gosta desse tema sobre pressão, sobre saúde do coração, piores e melhores alimentos, deixa sua curtida no vídeo que eu vou ver que você gostou e faço mais vídeos assim. Antes de eu começar essa lista, eu quero saber o seu palpite. Escreve para mim aqui embaixo qual alimento você acha que altera mais a sua pressão, qual alimento que quando você consome você vê que aumenta a pressão, você se sente meio mal. Lembra inclusive que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre os sintomas da pressão alta e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Primeiro alimento dessa nossa lista não tem como ser os alimentos ricos em sal, os alimentos muito salgados. A gente sabe que o sal vai fazer com que você fique mais inchado, vai fazer com que você tenha mais líquido no seu sangue. Pode parecer engraçado isso, né? Mas você retém mais líquido no organismo, então o sangue fica com mais volume, o que vai conferir uma maior dificuldade para o coração bombear e pode aumentar a pressão do seu sangue, sim, né? A pressão dos capilares, dos vasos e das artérias. É só você pensar mais ou menos numa mangueira, né? Se você tem uma mangueira que está bem desobstruída, né, com aquela luz da mangueira bem limpinha e um volume natural ali de água, a água passa, né, tranquilamente. Agora, se você aperta a mangueira ou se você coloca um volume muito grande de água ali, ela fica uma pressão muito alta e esguicha para tudo que é lado. É a mesma lógica, se você tem muita água ali, né, no seu sangue, vai aumentar a sua pressão. Além disso, existem pessoas que são o que a gente chama de sódio sensíveis, que por uma questão metabólica vai fazer com que ela tenha uma pressão mais aumentada relacionada ao consumo de sal do que outras pessoas. Então, com certeza, controlar o excesso de sódio sempre vai ajudar você na sua saúde e principalmente na sua pressão. Lembre que eu tenho um vídeo aqui falando quais são os sinais que você está consumindo muito sódio. Esse vídeo é bem legal para você prestar atenção no dia a dia. E talvez você esteja falando, Patrícia, tranquilo, porque eu não boto tanto sal assim na minha comida na hora de preparar. Eu não tenho muito hábito de botar o saleiro na mesa, eu consigo me controlar. Mas cuidado com os industrializados. São alimentos que normalmente contêm muito mais sal, muito mais sódio, para aumentar o tempo de prateleira, o tempo de validade deles. Então evita ao máximo o excesso do consumo desses alimentos, até porque depois eu vou falar que tem outras questões aí nos alimentos industrializados, ultraprocessados, que podem piorar a sua pressão também. Segundo alimento que muitas pessoas não sabem que aumenta a pressão, e tem gente que vai cair para trás quando eu falar aqui agora, é o açúcar. Muita gente, quando pensa em pressão alta, pensa no sal. E não se liga muito, né, na quantidade de açúcar que consome no dia a dia. Bolo, doce, pudim, sorvete, torta. O açúcar, alguns estudos verificaram que pode aumentar mais a pressão do que o próprio sal. Gente, olha que loucura. E principalmente o xarope de glicose tem um efeito péssimo, realmente muito nocivo no controle do açúcar, da pressão do nosso sangue, desculpa. Então é muito importante minimizar ao máximo possível, mais uma vez, os alimentos industrializados, porque eles são muito ricos em xarope de glicose normalmente, xarope de frutose, que além de tudo também é péssimo para o seu fígado, eu tenho um vídeo falando mais sobre ele aqui. Mas o açúcar, de uma maneira mais ampla, é muito ruim para a circulação. Eu tenho um vídeo falando mais sobre açúcar, consumo de açúcar e circulação do sangue e como, né, você pode substituir o açúcar no dia a dia, porque quando a gente fala de não comer açúcar,
não é ficar sem o paladar doce, sem fazer boas escolhas, usar o açúcar natural da fruta, usar algum adoçante não calórico. Eu tenho uma playlist de doces fit aqui sem açúcar e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Terceiro alimento da nossa lista são as carnes defumadas e ultraprocessadas. Então, mortadela, salaminho, apresuntado, salsicha, linguiça, todas essas carnes são carnes ultraprocessadas. A qualidade da proteína sempre é pior. Normalmente tem muito sal adicionado ali para melhorar o tempo de prateleira, a conservação. Contém nitritos, que a gente sabe que são uma substância que até mesmo pode causar câncer se você é uma pessoa que consome todos os dias esses produtos. Eu até tenho um vídeo aqui falando dos alimentos que cientificamente estão comprovados que aumentam o risco de câncer, e os processados defumados, né, as carnes curadas e processadas são uma delas, para você tomar cuidado. E além de tudo, também são muito ricas em gordura, e normalmente a pior gordura para o coração, que é essa gordura processada, essa gordura saturada, isso quando não tem gordura trans também, porque esses produtos são muito industrializados. Então, evitar ao máximo o consumo deles vai ajudar você a controlar a sua pressão também. Outro item aqui da nossa lista são as bebidas açucaradas e principalmente os refrigerantes. O refrigerante acaba sendo um combo do mal para a pressão, porque ele é muito rico em açúcar, ele é açúcar puro com água, com corante, com flavorizante e muitas vezes com cafeína, dependendo do tipo de refrigerante que você toma. Muitas vezes ele pode ser muito rico em sódio, porque se você toma um refrigerante diet com adoçante de pior qualidade, ele vai ter ciclamato de sódio, sacarina sódica. Então, às vezes, o refrigerante é uma bomba que pode ter vários ingredientes ruins para sua pressão. Se você conseguir eliminar o refrigerante da sua vida, você vai sair na frente. Lembra que água com gás é uma excelente opção para substituir. E eu tenho um vídeo aqui falando quais são os malefícios de consumir refrigerante zero todo dia. Não é só para pressão, não. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Cuidado com o excesso de consumo de gordura saturada, porque ela pode aumentar a pressão do seu sangue. Quando você consome muita gordura saturada, você pode ter um aumento no colesterol, principalmente o colesterol ruim do seu organismo, e isso vai fazer com que você tenha mais acúmulo de placas de gordura na sua corrente, na sua circulação, né? Na sua veia, na sua artéria, no seu capilar. E foi aquilo que eu falei antes, se você diminuir essa luz por presença de gordura, por placas de gordura, você vai ter um maior aumento da pressão e vai forçar mais o seu coração. Lembra que as melhores gorduras para você consumir são as gorduras vegetais monoinsaturadas do azeite, do abacate, das oleaginosas e as gorduras dos peixes gordos de águas profundas, que são ômega 3, que são um tipo de gordura anti-inflamatória excelente para o coração. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre saúde do coração e das artérias, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Temos que fazer um tópico aqui especial para a gente ter muito cuidado com os alimentos industrializados, processados, congelados, condimentos preparados, prontos. Normalmente esses produtos têm muita quantidade de sal, muita quantidade de açúcar, porque são os dois maiores conservantes da indústria alimentar. Eles têm uma proteína de pior qualidade, eles têm normalmente muita gordura trans, que é uma gordura que foi manipulada industrialmente para realmente baratear o custo de produção dos produtos, aumentar o tempo de prateleira, e é o pior tipo de gordura para sua pressão. Isso porque ela pode, entre aspas, plastificar os vasos, as artérias e os capilares sanguíneos, prejudicando a circulação de retorno, o que força mais o coração e fica mais rígido o vaso. O vaso tem que ter essa flexibilidade de bombear o sangue de volta. O vaso tem esse poder de quase como se fosse um mini coraçãozinho. Ele vai fechando compartimentos dentro dele e refluindo o sangue, senão o sangue ficava parado lá. Se o seu vaso, eu vou falar tudo vaso, né, para você entender, se a circulação fica mais endurecida, que é o que a gordura trans faz, você prejudica muito o controle da sua pressão, podendo aumentar muito ela. Então, evitar o máximo possível que você puder ketchup, condimentos, aqueles temperos de cubinho, de pacotinho, lasanha congelada, pizza congelada, sorvete congelado, tudo que é processado, ultraprocessado, congelado, industrializado, a gente deve evitar consumir
para evitar aumentar mais ainda a pressão do sangue. Vou deixar aqui embaixo 2 playlists que podem te ajudar. Uma é de tudo para controlar a pressão arterial, que tem outras dicas aí sim de alimentos bons para você consumir, dicas de dieta, dicas de estilo de vida. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. E tem uma outra de receitas para desinchar, águas flavorizadas, sucos, chás que podem te ajudar. Então tudo isso vai ficar aqui embaixo na descrição. Me conta então se algum desses alimentos te surpreendeu e qual deles você vai parar de consumir hoje mesmo. Eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!